agora vamos entrar na última carta, no estudo da última carta, aqui no dia de hoje, né? Que é a carta aos Romanos, tá? Vamos ler o texto áudio, que fala sobre o sábado também? Olha lá. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Bom, o que acontece? Aqui, obviamente, está falando agora do sábado, tá? Isso é óbvio também, né? Mas mais uma vez, vamos tentar entender o contexto, né? Para a gente ter certeza do que a gente está falando e o público também para qual essa carta foi escrita, tá? Quem era, gente? Quem eram essas pessoas que Paulo estava escrevendo? Se lembra? A igreja de Roma era uma igreja mista. Tinha tanto judeus recém-convertidos ao cristianismo como gentios recém-convertidos ao cristianismo, pagãos, né? E outra coisa que a gente pode notar de cara é o quê? Um tom bem mais ameno de Paulo, quando ele fala da guarda do sábado agora. Ele não pega tão pesado como ele pegou contra os Gálatas, né? Ele não trata esse povo nessa carta, ele não pega tão pesado assim como ele falava em outras cartas para o público que era estritamente gentil cristão, né? Por quê, gente? Você já sabe por quê. Paulo, ele tinha muito jogo de cintura, tá? Ele tinha muita diplomacia na hora de evangelizar, ele tinha muitas estratégias ali, né? Então, assim, o que ele fazia? E isso é claro, né? Ele se fazia, tá nas próprias cartas dele, ele se fazia de judeu para converter os judeus a Cristo, ele se fazia de grego para converter os gregos a Cristo. A gente já falou extensivamente a respeito disso. Então, quando ele mandava uma carta para uma igreja que era mista, obviamente ele tinha que ter mais cuidado, ele tinha que ter mais tato ali nos argumentos dele, né? E, além disso, gente, a igreja de Roma ela não tinha o mesmo problema da igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas e dos Colossenses. Eles não tinham cristãos judaizantes ali, cristãos que colocavam a salvação ou a guarda do sábado, etc., como ponto de salvação. Era algo muito mais cultural, né? Eles não pervertiam o evangelho ali nessa igreja de Roma, tá? Impondo a guarda do sábado e outras besteiras ali. Então, o que acontecia ali, nesse caso, era aparentemente, né, o que a gente pode notar, era que era uma divisão de opiniões mais tranquilas assim a respeito de costumes que poderiam ou não ser incluídos, né, como uma forma de religiosidade aí dessa igreja. Mas na verdade assim era só isso, não era nada disso apresentava um perigo real ali para o entendimento do evangelho. Mas mesmo assim, Paulo ele não abriu mão de se posicionar de maneira firme em favor da liberdade do cristão, mesmo nessa carta aqui aos Romanos. Olha o que ele fala, por exemplo, às vezes ele dá umas cutucadas. Aquela história do bate-a-sopra, né? Olha lá. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Romanos 14, 2. Né? Então, assim, ele tinha, sim, uma preocupação em apaziguar os ânimos ali, né? Os conflitos dos irmãos ali que congregavam juntos, diferentes tipos de cristãos, e de frear o julgamento de um contra o outro, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existe uma tentativa constante por parte de Paulo de se posicionar também firmemente defendendo o evangelho, tá? Mas ele não fazia isso, como é que eu posso te dizer, alienando completamente um dos grupos. Ele era firme, era. Ele se posicionava, sim. Porém, ele não se colocava completamente contra um grupo em favor de um. Ele não se colocava totalmente contra os judeus cristãos em favor dos cristãos gentios. Ele não fazia isso, tá? Porque ele tinha cuidado, né, na hora de tratar esse povo.
porque ele não queria romper de vez com os judeus cristãos, escandalizar eles, né? E eles acabariam largando tudo. Ah, eu não quero mais saber desse negócio desse evangelho, que eu vou voltar para o judaísmo. Então ele cuidava, né? E assim, a estratégia dele era a seguinte: eu vou jogar umas pérolas aqui do evangelho, beleza, para eles entenderem. Eu não vou abrir mão da minha posição em favor do evangelho, né, e contra as loucuras, mas eu vou cuidar na hora de falar, muitas vezes com esse povo, para que eles não abandonem completamente o evangelho e se revoltem contra mim, né, e por causa disso abandonem o evangelho. Então, ele apostava que no longo prazo, esses judeus recém-convertidos ao cristianismo, eles iriam ter uma maior revelação a respeito do evangelho com o tempo e iriam amadurecer, tá? E realmente funciona isso, né? Isso a gente vê que realmente é algo que tem muita gente que, né, acabou de se converter, o cara não entende. Você não vai pegar tão pesado com ele, tá? Porque não quer que o cara, né, abandone completamente. Então, assim, por exemplo, da maneira com que ele pegava pesado com os Gálatas, né? Ó Gálatas insensatos. Ele tinha essa liberdade maior de falar assim com eles, porque esse pessoal nunca foi judeu. E os judeus, mesmo os convertidos ao cristianismo, eles eram mais cabeça dura, eles eram mais zelosos, né? Então, digamos assim, era muito mais fácil para Paulo converter um gentil, um pagão, do que um judeu, né? Porque os caras eram mais cabeça dura. Então, assim, ele cuidava, né? Vamos entender um pouco mais uns textos a seguir aqui, ó. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Romanos, com o mesmo capítulo, Romanos 14, 10, 13. Você viu que ele, né, gente, não vamos julgar ninguém e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é firme com relação à questão ali da pureza de todos os alimentos. Olha lá. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Nossa, mais claro do que isso. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Tá. Então, assim, a gente nota o quê? Vamos entender um negócio aqui. A gente precisa se colocar na situação que Paulo estava, né? Então, tinha dois povos completamente diferentes congregando junto. De fato, os alimentos, o que ele está dizendo assim, gente, a verdade é essa aqui, nenhum alimento é impuro, a não ser para aquele que acha que o alimento é impuro. Então, a situação, digamos, era assim. Chegou lá uns gentios e estavam congregando e foram sentar e foram almoçar juntos. A igreja foi almoçar junto. Alguns gentios trouxeram camarão ali para comer e outras coisas mais, caranguejo, sei lá o que. Sentaram na mesa com os judeus recém-convertidos. Os caras olharam para aquilo e falaram: não vou comer isso. Isso aí é alimento impuro. E os gentios falaram: cara, não é impuro. Paulo é claro a dizer que não é impuro. Você pode comer. Não, mas eu não vou tocar nesse negócio aí. Porque a cultura deles era diferente. Eles já vinham de uma martelação. Você não pode comer isso aqui não é kosher, etc e tal. Então o que Paulo está dizendo? Amigo, gentil, tá, não cause problema. Não traga alimento que é impuro, que os judeus cristãos podem pensar que seja impuro. Para que isso? Vamos tentar conviver bem. A verdade é, o fraco come legumes, porque ele não entendeu ainda, né, o evangelho. Ele não entendeu. Mas para ele é impuro, então tudo bem. Ele não quer comer, não coma.
tá? Mas a verdade é, o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem nada a ver com isso, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que tentar incorporar. Assistam a série The Chosen, pelo amor de Deus. Vocês vão entender a realidade do negócio. Sair da letra ali e viver a realidade do que aconteceu. É muito legal, tá? Eu recomendo. E aqui da mesma forma, o nosso estudo é esse. Tentar entender o que estava acontecendo ali. Né?